até para eu poder ser uma mãe melhor, até para eu poder ser, de fato, estar mais perto da minha melhor versão enquanto mãe, enquanto educadora. Porque quando a gente está apenas dando conta e dando conta das necessidades dos outros e a gente está reprimindo, afastando as nossas próprias, em algum momento a conta vem. Olá pessoal, então sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Pitocos e Pitacos. Hoje vim aqui compartilhar uma experiência de quarentena com vocês. Eu estou compartilhando um momento meu de maternidade, um momento meu enquanto mãe de 2 pitocos pequenos, e algo que aconteceu comigo ontem e eu achei que seria bem importante poder compartilhar, porque para mim está ainda sendo um grande aprendizado, e eu imaginei que se para mim está sendo um grande aprendizado, por que eu não poderia pensar que, quem sabe, pode servir para outras pessoas também essa reflexão. Vamos a ela? Vou descrever para vocês o que aconteceu em casa ontem, no momento que eu estava meio-dia e pouco, estava em função do almoço, da cozinha, com as panelas no fogo, fazendo o almoço para nós, para os meus 2 filhos e para o meu marido. E estava um silêncio estranho na casa. Aquele silêncio que quando tem criança, dizem, quando tem criança, e criança tá em silêncio porque tá aprontando alguma. Sempre falam isso. Mas assim, tava um silêncio, mas um silêncio de ouvir umas risadas ao fundo. Eu percebi que as crianças estavam brincando, entre elas, os manos então brincando, super legal, interagindo, dando risada, e eu ali fazendo almoço. Tudo certo. Daqui a pouco vem meu marido e me diz: amor, eles colocaram o armário, o guarda-roupa, abaixo. Tiraram todas as roupas de dentro e colocaram em cima da cama. Naquele momento eu respirei. Primeira coisa, respirei fundo. Subi, fui até o quarto deles, as crianças já não estavam mais lá, e eu vi esta cena. Pois então, que pra mim é uma bagunça. Pode não ser um caos completo, mas é uma bagunça. E qual é o contexto disso? O contexto é que, claro, esse armário que eles dividem, os 2 dormem no mesmo quarto, vocês estão vendo assim que ficou tudo misturado, né? As roupas de um com de outro, todas amassadas. Então todo aquele esforço, né, que a gente faz para manter organizado o roupeiro das crianças, as roupas de inverno, de verão, o que é do Antônio, o que é da Catarina, de um e de outro, daqui a pouco ali tava tudo assim, ó, tudo embolado. Bom, naquele momento o sangue me ferveu. Eu fiquei, assim, experimentando sentimentos um tanto desconfortáveis e desagradáveis, assim, em relação aos meus filhos, panelas ainda no fogo, terminando de preparar o almoço. A vontade que eu tinha era de chamar os 2 lá naquele momento e dar uma bela de uma lição de moral. E a vontade mesmo era de pegar os 2 assim, ó, pelo pescoço e começar a falar um monte de coisa. Várias coisas que me vieram na cabeça naquele momento, pensando tudo, né, que eu tô fazendo por eles, pensando quanto eu tô me dedicando, especialmente nessa quarentena, né, para poder manter a casa limpa, para poder oferecer as refeições que eles precisam, para poder cuidar deles com carinho, para poder ter os momentos de brincar com eles, para poder manter as roupas limpas e organizadas. Enfim, tudo aquilo que eu tenho feito por eles, a vontade que me veio foi de falar, de enumerar tudo que eu faço, e num sentido meio de cobrança, do tipo, se eu tô fazendo isso, vocês também têm que fazer algo por mim. Pois bem, respirei, desci,
Voltei até a cozinha, as crianças não estavam em casa, elas estavam no pátio, brincando naquele momento. Quando eu os chamei de uma forma, assim, gritando, chamando eles de volta para casa, a minha filha, então, os dois estavam brincando com guarda-chuva lá no pátio, porque tava uma garoa, então eles estavam brincando um pouco de se molhar, um pouco de guarda-chuva, enfim. E a minha filha já veio dizendo assim: mamãe, o Antônio fez xixi no meu guarda-chuva. Naquele momento eu pensei, por que meu filho de 5 anos de idade fez xixi no guarda-chuva da minha filha? Por que meu filho de 5 anos de idade, que já sabe que o xixi é no vaso, claro que ele sabe disso, por que ele fez algo assim? E aí ele confirmou pra mim. Enfim, naquele momento me veio mais algumas sensações bem desagradáveis em relação aos meus filhos. Novamente eu respirei fundo e eu só consegui dizer o seguinte: eu não vou almoçar com vocês, eu vou subir e tomar um banho. Desliguei a comida, pedi pro meu marido se encarregar de servir o almoço. Subi e tomei um longo banho. Foi o que eu consegui fazer. Foi a escolha que eu fiz naquele momento. E durante aquele longo banho que eu tomei, eu pude conversar um pouquinho comigo mesma, além de respirar profundamente. Eu pude conversar e perguntar para mim mesma do que é que eu estava precisando naquele momento. Eu perguntei: Fernanda, do que tu tá precisando nesse momento? E eu percebi que eu estava precisando de tempo. De tempo para mim mesma. Eu percebi que, especialmente nesse tempo agora de quarentena, em que muitos têm falado sobre como nós ganhamos o tempo, como nós sempre pedíamos para ter mais tempo com a família, mais tempo com os filhos, e agora esse tempo está aí, está dado para nós, e o que nós estamos fazendo com esse tempo? E de fato, eu tenho passado muito tempo com os meus filhos, eu tenho passado também tempo, claro, com meu marido, tenho passado tempo envolvida com as atividades da casa, tenho passado meu tempo também trabalhando online, mas eu não tenho passado o meu tempo comigo mesma, que é uma necessidade para mim muito importante. A necessidade de introspecção, de autoobservação, de reflexão, para mim são necessidades. Eu preciso disto para eu conseguir funcionar relativamente bem nos meus papéis diversos na minha vida. Eu preciso ter momentos em que eu possa satisfazer essas necessidades minhas para eu conseguir dar conta de satisfazer as necessidades dos outros. E é bem como aquela velha história da máscara de oxigênio no avião, que primeiro a gente coloca a máscara na gente para depois poder auxiliar quem está do nosso lado. E isso é a mais pura verdade. E ontem eu percebi que as mamães sim têm limite, e essa mamãe aqui também tem limite. E o meu limite ontem, eu estava chegando muito perto de alcançá-lo, e eu consegui tomar uma decisão, consegui escolher respirar, me afastar daquela situação, porque eu sabia que se eu não me afastasse naquele momento, eu iria acabar falando coisas muito duras, muito difíceis, que a gente sabe que ficam marcadas para os nossos filhos e que depois não bastaria eu chegar e pedir desculpa, porque aquilo fica marcado. E eu sei que para mim iria ficar muito marcado. Então eu consegui, com muito orgulho de mim mesma, me afastar da situação, entrar em contato comigo mesma, com a minha necessidade que estava um tanto reprimida, fechada, enclausulada num cantinho, de que eu precisava ter um tempo para mim. E eu consegui perceber isso, e depois que eu tomei esse banho que lavou até minha alma, eu consegui então me direcionar ao meu marido, me direcionar aos meus filhos e explicar para eles o que está acontecendo com a mamãe, o que a mamãe está sentindo, o que tem deixado a mamãe mais triste, mais irritada ou mais braba. Consegui falar sobre essas coisas e conseguimos tentar organizar e traçar um plano de como é que eu poderia também atender essas necessidades minhas, até para eu poder ser, de fato, estar mais perto da minha melhor versão enquanto mãe.
enquanto educadora. Porque quando a gente está apenas dando conta das necessidades dos outros e a gente está reprimindo, afastando as nossas próprias, em algum momento a conta vem. E às vezes pode vir através de um adoecimento pessoal, seja físico, seja mental, porque toda energia que a gente acaba não colocando para fora, volta pra gente mesmo. E ela vai aparecer. De alguma forma, ela vai aparecer. Muitas vezes, aquelas gripezinhas, aquelas dores, aquela enxaqueca, enfim, até alguns pequenos acidentes, do tipo tropecei, caí, quebrei a perna, quebrei um braço, até pequenos acidentes muitas vezes são uma forma nossa, do nosso inconsciente de alguma forma nos colocar aquela mensagem de que a gente tem que parar, de que a gente tem que olhar pra gente. Então, isto eu acho que pra mim foi um grande aprendizado que tá acontecendo, que ainda tá se passando mentalmente aqui comigo, eu ainda tô passando por esse aprendizado emocionalmente. E eu precisava hoje compartilhar com vocês enquanto tá quentinho, tá fresquinho, de alguma forma, porque eu precisei olhar pra mim, precisei ver que sim, eu tenho as minhas necessidades, que eu tenho as coisas que eu preciso pra mim, pra eu estar bem, pra poder estar com o outro. Não tô dizendo que a gente pode se escolher todos os dias, a todos os momentos, não, porque quando nós temos filhos ou temos os nossos alunos também que são pequenos, a gente precisa entender que eles são crianças e que eles têm necessidades que muitas vezes têm que ser atendidas quase que prontamente e que as nossas muitas vezes pode esperar, porque afinal somos adultos. Mas tudo tem um limite. Todos nós temos algum tipo de limite e a gente precisa conhecer o nosso. E muitas vezes a gente só conhece o nosso limite depois que a gente já passou. Depois que a gente já passou dele, aí a gente para e olha, poxa, olha o que eu fiz, olha o que eu falei. Precisava ter desse jeito? Precisava ter sido deste jeito? Talvez não. Talvez, se a gente conseguir desenvolver mais o nosso autoconhecimento, a gente consegue já avistar esse limite antes de cruzá-lo. E aí tomar outras decisões, ter outras atitudes. E muitas vezes a decisão do momento, a mais sábia, pode ser simplesmente dar um tempo, se afastar, não responder, não ter aquela resposta pronta e depois conseguir voltar para a situação com uma outra mente, com uma outra emoção, com outras palavras a dizer. Então este está sendo, na verdade, um grande aprendizado que está se passando comigo e para a gente poder não esquecer de que, para a gente seguir mais em contato com a nossa melhor versão, um grande ponto de partida é o autoconhecimento. É a gente saber como é que a gente funciona, é a gente saber o que nos tira do sério, o que faz a gente retornar ao nosso ponto de equilíbrio, é a gente conhecer os nossos recursos emocionais, os nossos recursos operacionais, do que a gente consegue fazer quando a situação exige da gente. Então era isso que eu precisava hoje muito compartilhar com vocês. Não sei se vocês em algum momento já passaram por alguma situação assim que vocês perceberam que podiam naquele momento ter feito uma escolha muito pior, muito difícil, que não teria como voltar atrás, ou se vocês em alguma situação mais desafiadora, se vocês de fato acabaram escorregando, né, e indo mais conforme o impulso e depois se arrependeram. Eu acho que eu gostaria assim muito de poder ouvi-lo, se vocês também quiserem compartilhar, colocar nos comentários também situações que vocês já possam ter passado, porque maternidade, paternidade, ser professor, enfim, ser educador é uma tarefa bastante desafiadora,
Mas quando a gente se conhece, e quando a gente se respeita, e quando a gente começa a traçar estratégias, ações para a gente manter as nossas necessidades atendidas, tudo vai se ampliando, tudo vai tomando um outro tom, um tom mais suave, mais leve, e é isso que a gente precisa. Estamos aqui para evoluir, afinal, e evoluir sozinho é muito difícil. A gente precisa evoluir acompanhado. E eu quero muito poder também ter a companhia de vocês e quero também ser companhia para vocês nessa evolução enquanto educadores, nessa transformação para nossa melhor versão, certo? Se fez algum sentido para vocês, hoje essa minha reflexão, essa minha mensagem, por favor, fiquem à vontade para compartilhar, para assistir mais vezes, para comentar a experiência de vocês. Por favor, fiquem muito à vontade. Fica aqui um grande abraço meu, virtual, e gratidão por assistirem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!